Olá, bem-vindos a mais um vídeo da NEC, eu sou a Vivi, MCVP ICX. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos standards para Exchange e para Partners também. E aí, primeiramente, a nossa agenda o que a gente vai falar hoje, basicamente, é sobre os standards, por que eles são importantes e o que são, de fato. E aí também depois destrinchar o que são os nossos standards para Exchange e para Partners. Então, standards, o que são? Basicamente, é um nível de qualidade dentro de algum tipo de serviço. E aí os nossos Exchange Standards ou Partner Standards são exatamente isso, o nível de qualidade que a gente tem dentro dos nossos programas. E aí quando a gente entrega nossos standards, nosso EP passa pela nossa experiência, o nosso partner também passa pela nossa experiência da forma que a gente prometeu desde o nosso primeiro contato. Então vive aquela experiência de liderança de fato conforme a gente prometeu. E aí, quais são os standards em Global Talent? A gente tem de novo os Exchange Standards, que é uma qualidade, é o critério de qualidade entregue pela ISEC para o nosso consumidor no âmbito de juventude. Então, eles são responsabilidade tanto da Home Entity quanto da Host Entity, ou seja, tanto de OGX quanto de ICX. E os nossos partners, nossos standards para partners, eles são o nosso critério de qualidade relacionado para a nossa entrega para partners. Então, eles são responsabilidades apenas da Host Entity, porque são os únicos que trabalham diretamente com partners. Ou seja, a gente. Então, vocês lembram disso? Esse é basicamente nosso Customer Flow, as nossas etapas que a gente tem. Ambos os nossos Exchange Standards e nossos Partner Standards, eles são alinhados com o nosso Customer Flow, ou seja, eles são enumerados cronologicamente, então são entregues cronologicamente de acordo com o nosso Customer Flow. E aí, para a juventude, isso significa que a nossa juventude ele só começa a ser, de fato, considerada um cliente, o nosso consumidor, depois do pagamento do approval. Então, de fato, ele está esperando para realizar essa experiência. Então, os standards para a juventude, eles começam na fase de preparation. Já para as organizações, os nossos partners, eles se tornam consumidores ativos a partir da fase de consideration. Então, os nossos standards vão começar a ser entregues, de fato, a partir dessa etapa. E vamos começar falando um pouquinho sobre os Exchange Standards. Esses são os nossos Exchange Standards. Então, como eu falei, começando da fase de preparation até post-experience. E aí, separados também por Home, Host, Entity. E aí, a gente tem 8 standards entregues na fase de preparation. Então, eles são antes do primeiro dia de trabalho. Então, antes que o Exchange, de fato, a realização de fato comece. 7 standards são entregues de fato na fase de experiência, então, do primeiro dia de trabalho até o último dia de trabalho. E aí, um standard ele é entregue depois da experiência ter finalizado e quando o EP está de fato de volta para a sua casa. Então, esse é um overview dos Exchange Standards. Então, vocês podem ver que eles estão numerados cronologicamente, de acordo com como cada um precisa ser entregue. E aí, esses são os que precisam ser entregues por OGX, então a gente tem 4. E aí, esses são os que precisam ser entregues pela Host Entity. Então, a gente tem aí a grande maioria entregue por ICX. E aí, cada standard tem uma definição própria, tem os detalhes dos mínimos e da especificação de como eles precisam ser entregues. Então, não tem só esses números explicando. E aí, vocês conseguem achar a explicação de cada um bem detalhada nesse link, is.ec/allyouneed. E lá vai estar explicando direitinho qual é a pergunta que é feita para o nosso EP durante a survey. E vocês podem explorar um pouco mais. E aí, os nossos standards, a avaliação deles são entregues em 2 etapas. Então, a gente tem a parte 1, que vai do standard número 1 até o número 9. E isso depois que começa a realização do nosso EP, ele já tem essas perguntas disponíveis no nosso isaac.org para poder responder se já teve ou se não teve. Porque são, de fato, os standards que já deveriam ter sido entregues na fase de preparation. Já na segunda parte, a gente tem, logo que o nosso EP ele é marcado como finished, ele vai poder responder essas outras perguntas, que são da 10 até o nosso último standard, que é debrief.
E aí, os nossos standards são avaliados através da nossa survey, e é uma survey que o nosso EP precisa responder durante a sua experiência e após a experiência. E aí, o EP vai receber a notificação de que ele já pode começar a responder a survey. As surveys vão estar disponíveis no isaac.org, na nossa plataforma, então quando ele for na oportunidade, ele vai ter essa possibilidade de responder. E aí, depois, vai ter um sumário de todas as respostas, o que eles colocaram, e um overall de como que foi a experiência deles. Então, como que a gente consegue conseguir um completed dos nossos CPzinhos? Primeiro, o completed é basicamente a realização mais os standards. Então, quando a gente tem uma realização completa. Então, para a gente ter um complete, a gente tem basicamente que ter 14 dos 16 standards entregues, só que não são todos a gente não pode deixar de entregar qualquer um dos nossos standards. A gente tem alguns standards que não são obrigatórios, e aí eles são Arrival Pickup, First Day of Work, Working Hours e Departure Support. Por quê? Porque são standards que não vão afetar diretamente a experiência e podem ser alinhados ou podem mudar conforme a situação. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com algum partner que pode ser que tenha alguma semana que tenha menos horas de trabalho, mas que isso foi alinhado com o EP, foi alinhado entre partner, então pode ser que isso aconteça. Então, não necessariamente a gente deixou de entregar, mas isso sim foi alinhado e foi concordado entre as partes. E aí, isso não quer dizer que vocês não precisam entregar e que, ok, está tudo bem não entregar todos esses standards. Muito pelo contrário, só são alguns pontos que não vão afetar muito a experiência, mas que mostram uma diferenciação do que a gente e como que é a nossa entrega, e são standards de fato simples de serem entregados. E aí, ok, onde vocês vão achar esses standards? A resposta dos seus EPs. Vocês vão entrar na sua oportunidade no Expo, e aí, dentro da oportunidade, vocês vão ver que tem uma partezinha falando de standards. E aí, se você clicar nele e você clicar no seu EP, você vai ver todos os standards que foram respondidos, como sim ou como não. E aí também você pode achar a porcentagem de standards entregues na sua entidade, só em Analytics, no nosso Expo também. E aí você consegue analisar todas as porcentagens. E aí você também pode achar a response rate por cada entidade. Quando você for querer fazer alguma análise, por exemplo, de OJAX, algum partner e etc., você pode ver a response rate entre os países. Então, basta entrar de novo em Analytics e aí analisar essa porcentagem de resposta. E aí, ok, vamos passar agora para Partner Standards. A gente tem... Quando a gente fala de Partner Standards, eles têm os mesmos estágios para serem entregues em Global Talent, Global Teacher e também Global Volunteer. Só que eles podem ser entregues de formas diferentes de acordo com a organização que a gente está trabalhando. E aí, esses são os nossos overall da Partner Standards. Como eu falei, começa em Consideration e também são todos entregues pela Host Entity, ou seja, para ICX. 4 Standards são entregues na fase de Consideration e eles são focados basicamente em alinhar as expectativas entre a ZEC e entre o partner. Então, participar todo esse processo de preparação, de alinhamento, de seleção. 2 standards são entregues na fase de preparation, então é basicamente o suporte que eles precisam para poder de fato trazer os EPs para realizar. E aí um standard ele é entregue durante a fase de experience em si, que é a avaliação do que está acontecendo na experiência. E um standard é entregue na fase de post-experience, que é basicamente o closing de tudo o que aconteceu e recolher esses feedbacks finais. Então, como eu falei, cada standard tem uma forma diferente, os seus mínimos, suas especificações, e aí vocês podem achar nesse link aí, referido na tela. E os partner standards, eles são traqueados, não são traqueados por uma survey no nosso portal, mas eles são traqueados pelo account management mesmo, e a nossa rotina dentro da área e dentro de CX for Partners, e também pela nossa NPS Survey. E aí, só para recapitular um pouquinho, os standards, eles são não negociáveis para nenhum LC. Então, se você não está entregando standards, você não está entregando também um produto da ISEC.
E aí, educação e reforçar esses standards é crucial para garantir que as nossas áreas estão, de fato, implementando os standards e entendem o que precisa ser feito em cada um. E aí, agora, o que vocês precisam fazer? Basicamente, analisar os standards que foram entregues no passado pelo nosso LC para mapear os pontos de atenção e garantir que o nosso LC tem um plano para entrega de standards tanto para partners quanto para youth. E aí, era isso sobre os nossos standards. Se tiver qualquer dúvida, é só falar comigo.